Bem-vindas e bem-vindos ao Como Falar Faria Limês, o videocast da Bloomberg Linha, gravado aqui nos estúdios da B3 em São Paulo, que está te contando tudo sobre os bastidores do mundo corporativo e do mercado financeiro. Se você está chegando hoje aqui, não esquece de conferir os últimos episódios. A gente falou com profissionais de várias áreas diferentes que vão te contar mais aí sobre esses bastidores. E para o episódio de hoje, a gente vai falar sobre um assunto que geralmente é a porta de entrada para quem quer conhecer o mercado financeiro, para quem quer começar a investir, que é o day trading. Para isso, eu vou conversar com a Bruna Seni, que é analista técnica da Nova Futura Investimentos, e com o Zé Rico, que é analista da Rico. Gente, muito obrigada por terem aceito o convite para a gente conversar sobre isso. E eu queria começar o episódio falando sobre mim. Sobre uma história minha, que foi a seguinte. Estava eu, há alguns anos, num encontro de amigos na minha cidade natal. Isso um pouquinho antes ali da pandemia. Estava na casa de um ex-colega da escola, um grupo que eu ainda mantenho contato. A gente estava ali conversando, era um churrasco e tal. Quando chega o meu ex-namorado, que a gente terminou bem, era namorico de escola, assim, mas a gente nunca mais tinha se falado, né? Ele seguiu a vida dele, eu segui minha vida. Ele chegou, ficou lá no canto dele, eu fiquei no meu canto. E daqui a pouco eu comecei a perceber que ele estava me olhando. Assim, olhava para mim, virava, e eu comecei a achar aquilo muito suspeito e esquisito. Falei, o que está acontecendo? Passou um tempo, a minha amiga que estava sentada do meu lado levantou, saiu e ele viu uma oportunidade, chegou ao meu lado, olhou para mim e falou, eu virei day trader. Aí eu falei, claro que virou. E aí ele começou a me contar de como que ele tinha virado day trader. E ele foi falar isso pra mim porque eu estava trabalhando já com comunicação e mercado financeiro e tudo mais. Então ele foi me contar toda essa trajetória dele. Ele saiu de um emprego tradicional, de uma formação tradicional, começou a operar, se deu bem e começou a fazer isso profissionalmente, né? Virou day trader. Isso tudo eu tô falando pra vocês porque aí me surgiu uma dúvida que o nome desse episódio, ele chama Meu Amigo Virou Day Trader, eu deveria me preocupar? Só que o meu questionamento é, meu ex-namorado virou day trader. Eu deveria me preocupar, Zé? Depende. Quem que ele tá seguindo? Aí você perguntou demais já. Não, depende, assim. Mesma história do seu namorado é a história do meu irmão, né? E eu conheci a Bolsa através disso. Então, eu acho que o grande problema é como se interpreta o day trade, o day trade, né? Que é operações de curtíssimo prazo. Operações de curtíssimo prazo nada mais é do que um tipo de operação, eu vou falar um pouco depois sobre isso, mas é um tipo de investimento. O pessoal vai me matar agora porque não é investimento e tal, mas a gente adota como um tipo de investimento, tá? Agora, se você cai nessa falácia que a vida de day trader é uma vida fácil, que você opera de manhã e à tarde você tá na piscina, olha, eu fiz 2 boletinhas, olha meu Porsche, aí você tem que se preocupar bastante. Assim. Não é essa a realidade, né? Não é. Como é que você diria, Bruna, como é que você descreve o que é um day trader? Bom, primeiro, obrigada pelo convite, né? É um prazer estar aqui com vocês. Mas eu acho que é um pouco do... Tô bem alinhada com o Zé, né? Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com essas falácias que surgem, né? Com facilitar muito, né? Dizer que é muito fácil algo que a gente realmente teria que tomar como uma profissão, como seu ex-namorado fez, né? Eu até me admiro que ele tenha conseguido sair da profissão dele e ter virado um day trader, né? Porque não é todo mundo que consegue. Se vende que isso é muito fácil, muito possível, mas não é todo mundo que consegue, né? Migrar assim de profissão, porque eu acredito que, apesar de ser algo que todo mundo pode aprender, eu acredito que nem todo mundo tem um perfil para ser um day trader, né? A gente tem que ter algumas características para lidar ali o dia a dia com o mercado que nem todo mundo tem, né? Então, acho que ser um day trader vai muito nessa linha de você encarar isso realmente como uma profissão, né? Encarar como algo sério que vai demandar tempo, estudo e que não vai ser do dia para a noite que eu vou sair de um cafezinho para uma Porsche, né? Então, eu acho que é um caminho árduo que todo mundo tem que considerar. Legal. Como é que você começou, Zé? Você falou que foi o seu irmão, né? Foi através dele, mas como que você fez a sua primeira operação? Bom, vamos lá. Primeiro que eu migrei
de total segurança para total insegurança. Eu era procurador, eu era concursado, não tinha nada a ver com o trem. Nossa, o Era. que seus pais falaram? Ah, foi assim, né? Ninguém falou nada, mas o olhar era de decepção, entendeu? Mas como eu sempre fui ovelha negra, todo mundo falou, acostumado, né? Tô brincando. Mas vamos lá. Na verdade, a gente foi para uma casa de veraneio que a gente tem, né? E tava lá o meu irmão, do nada, tô vendo ele lá um dia, dois. Eu falei, não vai trabalhar não, né? E aí, tô vendo ele com um monte de tela. Eu falei, o que você tá fazendo aí? Ele, não, saí do serviço para fazer isso aqui. Aí eu, nossa, na hora, pensa, um cara que estudou 10 horas por dia para passar num concurso, ele quer o quê? Segurança. A hora que eu olhei aquilo, eu falei, você tá maluco. Ele ganhava muito bem, né? Tava muito bem na profissão e ele largou tudo. E aí eu achava, nossa, eu assustei. Falei, que é isso que ele tá Maluco. fazendo? Maluco, né? Pirou de vez. Aí eu, beleza, olhei aqueles números e tal e me encantou. Porque eu sempre fui, né, do comerciante, essas coisas e tudo mais, antes da faculdade de Direito. E aí eu me interessou, olhei aquilo, comecei a ficar, né, o bichinho do mercado te pica, né? Eu vou falar pra você. Aí picou, aí eu falei, deixa eu ver isso aí. Aí ele me mostrou, eu falei, esse negócio é binário. É fácil, né? Porque é 50% de chance, compra, você tem 50% de chance de acertar. Né? Ou você vai ganhar ou você vai perder, não tem erro. Aí eu falei, pô, vou tentar isso aí. E, né, pela minha má sorte, deu certo no começo. Então, a lei de Murphy no mercado funciona bastante. Os iniciantes ganham, né, para poder depois perder. E aí eu ganhei, falei, nossa, eu vou fazer isso aqui. E aí comecei a fazer, comecei a clicar nesse sentido, né? Meu primeiro clique foi esse, do lado do meu irmão ali, eu peguei, cliquei e deu certo. E aí, a partir daí, eu sempre olhei fluxo, né, de ordens, para quem não sabe, você fica olhando quem está comprando, quem está vendendo, e não olhava gráfico, não olho gráfico, então eu acabei fazendo o primeiro clique assim, falei, X e Y estão comprando, eu vou comprar também. Comprei. Aí assim foi meu primeiro clique. Aí a partir daí foi uma jornada de choro e sorriso. Decepções, sorrisos, Porsches às vezes, quem sabe. Vixe, na minha cabeça eu já ia ficar milionário umas 4 vezes já antes de quebrar. Mas não foi bem assim no caso. Não, longe disso. Porque o mercado financeiro ele é simples, mas ele não é fácil. É isso que ninguém entende. E o day trade, ele, já aproveitando para falar, o day trade ele tem uma beleza e uma tristeza ao mesmo tempo. Por quê? Ele é simples, ele parece ser a porta de entrada, devido à sua simplicidade, né? Porém, ele é o último nível do mercado financeiro. Isso que o pessoal não entende. Então, eu não sei, é uma dicotomia tão grande que aconteceu tudo isso. Esse pessoal se iludir desse jeito. É fácil, você vai lá, abre a conta na corretora e começa. Só que pensa que aqueles que estão arrancando verdadeiramente dinheiro do mercado ali no curtíssimo prazo, é aquelas pessoas que têm uma habilidade muito alta ali. Que estudam e que estão o tempo inteiro olhando para aquilo e que conhecem várias vertentes de mercado, porque já estão há muitos anos fazendo isso, né? Exatamente. Então, só que a entrada é simples, né? Então, qualquer um pode entrar. Então, imagina numa Fórmula 1, em que qualquer um pudesse pilotar um carro de Fórmula 1. Você chega lá, pega a chave e pilota. Quantas pessoas se acidentariam? Algumas não conseguiram nem ligar o carro, né? Eu seria uma delas, por exemplo, não teria como. Entende qual que é o day trade? Então, ele é a Fórmula 1, mas ao mesmo tempo que deveria ser uma entrada difícil, é uma entrada fácil. Tá? Então, é isso que causa esse grande problema na minha visão. E esse grande mar também de gente aí, picareta, que é aí o que eu vejo, né? Enfim, eles tentam fazer, não conseguem, e aí chega uma decepção, só que eles olham a quantidade de pessoas que está tentando e aí vê uma oportunidade de ensinar surfar aquilo nisso, né? que nunca fez. E até essa parte que você está falando assim, a gente tem profissões que são especializadas em olhar para coisas que vão entrar especificamente ali no day trade, né? Bruna, conta um pouco o que é uma análise técnica e o que você faz. Sim. Bom, eu, na verdade, diferente do Zé que começou com fluxo, eu comecei no mercado com análise técnica. A gente também chama de análise gráfica, né? Que nada mais é do que uma análise realmente do gráfico de preços dos ativos. E a gente consegue, a gente entende, né? A gente observa e estuda que alguns padrões acabam acontecendo nos preços e eles se repetem ao longo do tempo, né? A gente olha muito para esse padrão, para esses padrões que se repetem dentro de um gráfico. Não é qualquer tipo de gráfico que a gente utiliza
um gráfico que a gente chama, que é um gráfico de candlesticks, né, que parecem velinhas ali no gráfico, né, que trazem informações de abertura, fechamento, máximas e mínimas do preço de um ativo em determinado período de tempo. Então, a gente tem tanto gráfico de 1 minuto, onde cada velinha é 1 minuto, até gráfico de diário, onde cada velinha é um dia. Enfim, então no dia a dia, eu uso bastante, né, a análise gráfica, não só para o day trade, mas também para operações de swing trade, que são aquelas operações que duram ali alguns dias, ou até mesmo também para escolher pontos mais interessantes de entrada para algumas ações para prazos mais longos, né? Acho que então o gráfico, ele é bastante útil não só para o day trade, mas para diversos tipos de operação que a gente fala dentro do mercado financeiro. E eu, como analista técnica, trabalho bastante analisando esses gráficos para poder recomendar para a galera, né, operações de day trade, swing trade, até pontos de entrada para ações para prazos mais longos, né. Então, acho que o gráfico ele tem uma questão que é bastante interessante, que ele é algo que pode ser muito simples, né, até, de se analisar, mas que carrega muita informação do mercado e que pode ser um forte aliado ali para a tomada de decisão do investidor, do day trader, enfim. Mas você tem que saber ler. É algo que você vai adquirindo com experiência, com estudo. Eu acho que assim, você precisa entender a parte teórica básica, mas o dia a dia, a leitura do gráfico no dia a dia vai te trazer uma maior aptidão ali para você bater o olho e já falar: "Ah, é isso", né. Então, no Uhum. começo você pode se sentir um pouco confuso, né, olhar aquele bando de informação, aquela coisinha mexendo ali, formando um monte de coisa que a gente coloca indicadores às vezes, então fica cheio de linhas junto com o gráfico, e aí você faz estudos, pode parecer um turbilhão meio confuso no começo. Mas eu acredito que é algo que todo mundo conseguiria aprender, que no dia a dia, com a prática, pode se tornar algo fácil e realmente um aliado. Uhum. Antes de eu fazer a próxima pergunta aqui, só quero lembrar quem tá só escutando a gente, quem não tá olhando, se você olhar para a telinha do seu celular, você vai ver várias caixinhas fazendo um pop-up aqui, explicando alguns desses conceitos que eles estão mencionando. Porque até antes da gente começar a gravar aqui, né, a gente estava comentando que quando a gente está dentro de um determinado nicho, a gente acaba pegando aquele vocabulário e saindo falando por aí como se Fosse fosse normal, né? Sim. o normal, né? Como é que foi depois, quando você fez essa transição? O que mudou na sua vida no dia a dia, além de você começar a falar vários termos em inglês e de mercado, assim, no bar, por exemplo? Então você imagina aquele caipira, né? Começa por aí, que tava operando em casa, e aí, óbvio, o trader que leva a sério, ele passa por umas fases. Então, a gente tem aquela fase que a gente só perde, né? A gente é perdedor consistente, né? Então, é uma profissão ser perdedor consistente, tá? Aí Você tem que aprender, você tem que saber perder também, né? Tem que saber. Aí você passa a empatar. Você nem ganha nem perde. Depois, incrivelmente, não sei como você começa a ganhar, sabe? Acho que é no cansaço. O mercado vai, acho que esse aqui vai. Coitado. Coitado, Também. já tomei muito dinheiro dele, deixa eu dar um pouquinho. E aí, beleza. Então, como foi essa transição? Na verdade, o direito, ele já é bem rebuscado, né? Então, ele já tem ele tem muita tecnicidade. Você pega um advogado falando, eu falando no passado e falo, nossa, Deus o livre. Então, Você passou do juridiquês pro Faria Limés. Aprendeu outro idioma. mas eu sempre fui o cara mais caipirão, sossegado, né? Então, a hora que eu cheguei na corretora, os caras vão te mandar um invite. O quê? Não, o briefing. Eu falei, nossa senhora. Então começou um monte de coisa, falar inglês. Depois você fica tanto tempo que você vai acostumando, sabe? Você vai convivendo com essa espécie Faria Limer. Então, e aí você vai acostumando. Então, assim, pra mim, a transição, na sua pergunta, a transição não foi aquele choque, né? Porque eu já vivia uma profissão que falava muito. Já tinha seus próprios termos, já tinha uma linguagem própria ali. Mas como é que foi assim? Você saiu então da procuradoria para se dedicar ao day trading? Foi. Então, o que acontece? Eu tinha, né, o meu fixo. Então, até então eu não conseguia pensar em não ter isso, né? Porque, pô, pensa, todo mundo que é day trader, você é um empresário. O empresário ele tem altos e baixos. E na minha cabeça, assim, pô, imagina se minha filha precisar, ou minha esposa precisar, ou que seja, alguém precisar e eu não tenho. Isso daí sempre me apavorou, né? Então, a transição foi bem, bem legal, assim, porque a gente estava conversando, né? O Roberto Indec, que é chefe lá da análise técnica, né? Do grupo lá da XP. E aí, do nada, ele me liga. Então, ele falou,
Ah, Zé, tudo bem? Tudo... E aí, o que você acha de trabalhar com a gente? Porque eu tinha trabalhado como tutor num curso deles. Daí eles falaram, você não quer ser tutor num curso e tal? Estamos precisando de um analista de fluxo e tal. Falei, tudo bem. Aí eu fiz um ano, falei, ó, beleza, porque tava me impedindo de operar, né? Beleza, então tá tudo certo, foi uma experiência incrível e tal, mas eu vou continuar operando. Aí ele fez o convite, falou, você não quer ser analista? Aí eu falei, vixe, eu nunca tinha pensado nisso, né? E aí veio aquele choque, mas eu fiquei uns 3 dias em terapia, porque, eu falei pra ele, vamos, mas no susto. Aí depois eu falei, nossa, o que que eu falei? Pelo amor de Deus, eu vou falar que não, porque, pô, batalhei tanto pra estar aqui, agora eu vou sair, né? E aí a minha esposa que falou assim, olha, vamos, né? Você tá parecendo um senhor de 70 anos. Você tá aqui, vai trabalhar aqui o resto da sua vida, vai tudo mais, vamos, né? E aí veio aquele ímpeto de tomar risco, igual ao mercado. Só que foi legal porque, como analista, eu poderia estar no mercado e ter o meu garantido. Entende? O mercado já era o que eu amava fazer. A procuradoria já estava me dando depressão. E aí eu falei, cara, vamos tomar risco, porque é um risco controlado. Uhum. Entende? E aí eu fui mostrando o que eu sabia fazer, obviamente, mas ao mesmo tempo eu tinha ali o meu garantido, né? Vamos falar assim. Apesar de estar numa instituição privada, a gente sabe que não é igual você estar num concurso público, que você tem total segurança, mas eu achei essa tomada de risco fazia muito sentido na minha vida. Uhum. E aí agora, cada vez mais, parece que a vida está me empurrando para tomar mais risco, então... E os teus clientes, as pessoas que você assessora, têm um perfil parecido com o do Zé, assim, no sentido de estarem vindo de lugares que não são especificamente do mercado financeiro? Sim, muito, né, porque, acho que não existe uma formação para o mercado financeiro, uma formação para ser day trader. Ninguém acho que hoje em dia talvez algumas pessoas, mas ninguém saía do ensino médio falando: "Vou ser trader, minha profissão vai ser trader", Mal e mal se né. falava em trabalhar no mercado financeiro, né? Acho que você tem total razão. Agora tá Sim. mudando um pouco, mas eu acho que até alguns anos não se falava sobre isso, assim. Exatamente. Inclusive, eu mesma, né, eu sou pedagoga, na verdade. Nossa, você é Sou pedagoga, pedagoga. que Eu legal. estava na faculdade ainda quando eu conheci o mercado financeiro. Então, eu fiquei naquela dúvida, né. Eu fui concursada também um tempo, eu fiquei É naquela um dúvida. padrão, será? Fiquei naquela dúvida, e agora, né, mercado ou essa vida de concursada? Mas eu acho que foi uma frase que eu ouvi quando eu comecei também, que é: "Quando o bichinho do mercado financeiro te pica, é difícil de você, tirar esse conteúdo do seu corpo depois", né. Aham. Então Mas aí como é que foi é. esse processo? Você estava na faculdade, teve qual que foi esse primeiro contato que você teve? Então, foi um amigo, na verdade, que cursava ADM, teve que fazer algum trabalho na faculdade sobre bolsa, e aí ele comentou comigo, falou: "Ah, vamos estudar". Esse amigo se tornou meu namorado depois, então a gente começou a estudar junto, né, mercado financeiro e tal. E na época, o day trade não era tão disseminado, hoje a gente fala muito em day trade, em mini contratos, não era muito disseminado também. Foi ali 2014, mais ou menos. Então a gente começou a estudar e realmente a gente gostou bastante. E aí a gente começou assim, a época de faculdade, então estagiária, né, não tinha tanta grana, então, a gente começou ali a testar. O day trade realmente acaba sendo aquela porta de entrada, porque você não precisa de muito para começar. Uhum. Mas eu sempre tive um perfil, assim, mais conservadora, né, então eu fui aos pouquinhos ali, comecei ali, inclusive nas ações, né, fazer algumas operações, achei aquilo muito interessante. Na época estava tendo um desafio de traders, e aí eu pedi para participar, era uma mulher que inclusive estava encabeçando o processo, aí eu gostei bastante, comecei super bem na competição ali, eu sou muito competitiva também. E aí de repente, como eu ainda não tinha muita experiência naquele meio do desafio ali, eu estava em primeiro, de repente eu, eh fui perdendo, tomei um stop grande, se eu não me engano, na época era na Croton, que hoje nem tem mais código de negociação, né, era CROT 3. E aí eu tomei um stop grande, e aí eu fiquei super frustrada, assim, e mandei uma mensagem pra tutora do desafio, falando, né, minha história, que eu estava gostando bastante do mercado, tinha me interessado muito. E ela me respondeu indicando um curso, e eu fiz o curso, e hoje o professor desse curso foi meu mentor, assim, no mercado, né, então, aí juntou também o útil ao agradável, comecei a estudar com ele, terminei a faculdade, continuei dando aula, mas
Aí surgiu uma oportunidade, ele queria uma estagiária para a área de análises, então foi aí que eu fui trabalhar com ele, tomei a decisão também sou do interior de São Paulo, não sou de São Paulo, mas vim para a capital para trabalhar, porque eu abracei a oportunidade, porque realmente eu tinha gostado muito do mercado financeiro, né? E aí consegui juntar essa coisa com o dia a dia ali da profissão, né? Que depois tirei o CNPI, virei analista técnica mesmo. Mas eu vejo, voltando ali, né? Eu vejo que muita gente realmente acaba tendo esse contato e migra ali de profissão. Ou hoje em dia tem muita gente ainda na faculdade, né? Muita gente nova se interessando por esse mercado, mas eu vejo também já pessoas com uma profissão, digamos, formada, que buscam essa migração para o mercado financeiro, que buscam essa migração para o day trade. Mas eu acredito que justamente porque eles vêm com essa ideia de que é algo que vai te proporcionar liberdade, dinheiro, e você vai ser o dono do seu próprio tempo ali. Uhum. Mas é por isso que a gente também, eu como analista hoje, né, sempre também procuro deixar a galera muito com os pés no chão de que é possível migrar, é possível tirar dinheiro do mercado, sim, mas vá com calma, Com né? Com parcimônia. parcimônia, exato. Não é tão simples assim. Ou melhor, é simples, mas não é tão fácil, né? Exatamente. Mas muito curioso, né, que vocês dois vieram aí de lugares parecidos, assim, com Sim. cursos que não tem nada a ver com o mercado financeiro e empregos estáveis. Quais que vocês diriam, então, que são as características de personalidade que os day traders de sucesso, né, as pessoas que realmente estão ali fazendo coisas legais, o que tem em comum? Primeiro é o perfil, né? Ser tomador de risco. O que é ser tomador de risco? É você se acostumar com o desconforto. Porque quando você abre uma posição, por exemplo, que você comprou, né? Porque no mercado financeiro, do day trade principalmente, você pode comprar e vender. Então você não necessariamente tem que entrar só comprado, como muita gente acreditava, que geralmente operava ações. É só comprado. Não, você já pode entrar vendendo. Só não é como assim eu entro vendendo algo que eu não tenho. Na verdade, quando você vende, você está sempre vendendo o direito de oscilar. Então eu vendi, o que oscilar daquele ponto que eu vendi, eu estou ganhando dinheiro. Então quando a gente fala abrir uma posição, é isso. E aí, quando você abre uma posição, você vai vendo o dinheiro na tela. Então você vai vendo, tipo, dependendo da posição que você abre, com a quantidade de contratos, né? Então 100, 200 reais cada vez que oscila, ou 1.000, 1.200, ou 4.000, 5.000, fica oscilando na tela. E muitas vezes você faz no dia o dinheiro que uma pessoa guardou a vida inteira. Entende? Então, assim, para você, isso tá tudo bem? Ganhar e perder. Entende? Porque não vai ser só o ganho, pode perder também. Pode, é a perda também. Então, assim, se para a pessoa tá tudo bem, ok, então ela tem um perfil agressivo, tá? Um investidor mais arrojado, mais agressivo no mercado. Isso não é uma qualidade. Porque tem muita gente que fala, eu tenho um perfil agressivo, o cara se acha. Não. Na verdade, você pode fazer muita caquinha ali, entendeu? Então, assim, ter um perfil tomador de risco, ter um perfil assim agressivo, mas ao mesmo tempo não ser louco. Ou seja, você define os seus stops. O que é definir seu stop? Você define a sua perda, você define o seu loss, que a gente chama, né? Que é basicamente definir o quanto você pode perder em cada trade, na semana, no mês. Então você tem o que a gente chama de gerenciamento de risco. Como que eu vou gerenciar esse valor para que eu possa operar e que estatisticamente no fim das minhas operações eu me torne muito mais vencedor do que perdedor? Porque você vai perder. Bota isso na cabeça. Tá? E outra coisa que, tanto qual o perfil da pessoa que você perguntou, quanto ao perfil da pessoa que não pode entrar. O arrogante, ele jamais deve entrar no mercado. Esse aí tá bloqueado do mercado. Eu falo por causa de mim, porque quando ele fala, não, eu vou conseguir. E há um certo nível de arrogância ali. E o mercado, ele ensina. A gente fala que o mercado é pai e mãe do mundo, porque ele ensina bem. Você entra arrogante e você não existe limite financeiro que o mercado não possa te tirar. Teve um bilionário que quebrou na bolsa, exposto em dólar na época na pandemia. Então, assim, não interessa quanto dinheiro você tenha, né? Se você entrar com arrogância, o mercado vai te tirar. Então, o arrogante, ele simplesmente não pode entrar. Você tem que saber, primeiro ponto, você tem que saber que você vai perder. A questão é, num jogo de
perder e ganhar do mercado, eu tenho que ser mais inteligente ao ponto de que o meu ganho vai superar a minha perda, entende? Tem que ter um equilíbrio, então, entre saber perder e ganhar e que o ganhar seja melhor do que o perder, né? Seja maior. Como que é o dia a dia de um day trader? Você olhando ali da sua parte da análise técnica. Então, desde a hora que o seu cliente acorda, até a hora que ele vai te acionar, ou como que é feita essa relação entre vocês? Sim, acho que uma questão que é importante, que muita gente acaba negligenciando, é a questão de que a pessoa precisa estar bem para começar o dia dela. Porque, além de ser um dia de trabalho, é o que o Zé falou, a pessoa vai ver o dinheiro dela oscilando ali na tela. Então, você tem que ter um preparo, até emocional, né, para isso. E eu acho que você precisa estar bem naquele dia para operar. Muita gente, depois de brigar com o marido ou com a esposa, de ter tido um dia ruim, bater o carro no caminho, enfim, tá com aquela cabeça a mil em outras coisas. Se a pessoa tá desse jeito, é muito provável que ela não tenha um dia bom no trade também. Então, acho que é importante você começar aquele dia, estar bem, né, pro seu dia, como operador ali. E também, primeira coisa, né, cada trader vai ter a sua estratégia, vai ter o ativo que ele opera. Então, por exemplo, se é um trader de mini índice, mini dólar, ele tem que começar o dia informado sobre o que vai sair naquele dia, porque tem muitos dados que saem, né? Decisão de juros nos Estados Unidos, também vaga de trabalho nos Estados Unidos, alguns dados aqui no Brasil que impactam muito naquele momento, no preço do ativo que ele está operando. Então, é importante ele saber quando vai sair aquele dado, para ele estar preparado para tomar decisão se ele vai estar posicionado naquele momento ou não, né? Então, eu acho que a pessoa precisa estar bem informada, né? O trader precisa estar bem informado. E é claro, né? Tem que ter tido todo o preparo dele, saber o que ele vai fazer ali no dia, né? Já tem que ter passado pelo período de ter a sua estratégia, ter o seu gerenciamento de risco, né? Estar ciente desse universo todo, desse tripé aí do trader, que eu diria que é gerenciamento de risco, estratégia e também o controle emocional. Ele precisa estar com isso muito bem estruturado. E aí, para começar o dia dele, ele tem que estar bem emocionalmente e tem que saber o que vai acontecer naquele dia que possa impactar ali o dia da operação dele também. Acho que o que é importante, principalmente para quem está começando, é você estipular ali algumas metas, né? Tanto de ganho, mas principalmente de perda naquele dia. Porque você tem uma certeza que a gente tem no mercado é que você vai perder dinheiro. Em algum momento você vai perder dinheiro. Vão ter dias que você vai perder dinheiro. Talvez até o mês que você não feche positivo, é aquela coisa do empresário. Nem todo mês vai ser bom. É claro que a gente sempre busca o mais, né? Sempre busca o lado positivo. Estar positivo, mas vão ter períodos que você não vai... dias que você não vai conseguir tirar dinheiro do mercado. Tem que ter um limite. Porque não adianta... eu ganho todo dia R$1.000. Um belo dia eu perco 30 mil. Ou seja, no fim do mês a conta não fecha. Então, acho que além do preparo emocional, digamos, estar bem para operar, estar bem informado, ter esse tripé bem fundamentado, de repente também ter as suas metas aí estipuladas para passar o dia ali como trader, né? Ou seja, é algo que demanda bastante tempo, né? Porque você tá falando aí de você se manter informado e não só em coisas que vão acontecer ali, que já estão programadas, mas também notícias de última hora, coisas que acontecem com determinadas empresas, países e etc. E aí, Zé, como é que é pra você quando você, assim, o seu dia a dia, né? Então, você passa quantas horas, por exemplo, operando? Nossa! O dia inteiro. O dia inteiro? Dia inteiro. Porque, assim, como analista, a gente fala, operar o dia inteiro pro trader não é bom e tudo mais. Vamos lá. Realmente, se você tem um período... É tudo estatística, tá? Então, se você tem um período no mercado que você mais tira dinheiro, você fala, toda manhã eu consigo tirar dinheiro do mercado. Quer dizer que pro seu perfil, o período da manhã, que é aquele período mais volátil, ele se encaixa. Pro seu perfil. Pro seu perfil. E aí, muitas vezes, essa pessoa operando à tarde é onde ela devolve o dinheiro, ela perde. Então, a hora que você olha o seu relatório, a gente chama de relatório de performance. Quando você olha esse relatório e você percebe que existe um ponto
que ele está se repetindo muito, então, ó, toda tarde eu estou perdendo. Você é um cara que não se deve operar à tarde. Agora, se você consegue operar bem de manhã e consegue operar bem à tarde, você consegue manter um controle de operações e o seu loss não é excedido, perfeito, você é um cara que pode operar o dia inteiro. Como analista da corretora, nós temos não só as operações de day trade, então tem operações de long and short, que é basicamente você comprar papéis, a gente fala de cointegração, mas basicamente é o seguinte, você... Agora complicou, agora vai ter várias caixinhas aqui na tela. Então, operações de long and short, por exemplo, vamos falar do mesmo setor, Bradesco e Itaú. Então, essas ações tendem a andar muito parecidas, certo? Que elas são tudo setor ali bancário, legal. Vamos supor que Bradesco explode para cima. E aí o que você pode fazer? Você pode vender Bradesco e comprar Itaú. Porque naturalmente tende esses preços, se não houve nada muito específico na companhia, né, que gerou estruturalmente relevante, que vai fazer com que o Bradesco dispare por bastante tempo. Exatamente. Aí a gente monta uma posição vendida em Bradesco e comprada em Itaú. Basicamente, o que você vai fazer com isso? Uma hora, a hora que ela começa a retornar, você vai ganhar essa diferença desse retorno. Então, isso são operações de long and short. Então, tem essas operações, tem operações direcionais em papéis, que é basicamente como a Bruno falou, aqui eu vou pegar, aqui eu acredito que essa companhia vai ter uma valorização baseada num padrão gráfico, assim, assado, ela vai subir. Então, a gente fica separando essas oportunidades, tanto de papéis, direcional, long and short, operações de day trade que hoje a gente faz numa copy que é replicada na conta dos clientes diretamente, né? Então a gente opera hoje, basicamente a gente está operando quase 4 mil lotes cada entrada e saída no mercado. Então é isso, tem as operações long and short, tem operações de papéis e por aí vai. Então basicamente você fica ali o dia inteiro. Olhando aquilo e operando conforme o que for acontecendo no dia. Agora passando para um operador específico de um ativo, vamos falar assim, eu opero mini índice, que é um dos ativos que pode ser operado day trade, que é muito bom, opero mini dólar, ele tem que fazer essa análise. Se você é um operador do dia todo, consegue fazer esse controle, que é os mais difíceis, né, de você fazer, pode operar. Se você não consegue, escolha o período do dia para você operar, entendeu? Então, fazendo bem esse disclaimer aí para pessoal poder... Porque senão o cara... não, o Zé falou que opera o dia todo. Opera aí o dia inteiro, eu vou passar o dia inteiro aqui, mas depende do seu perfil, né? Aproveitando que a gente está falando de termos e explicações, qual que é a diferença entre análise gráfica e análise fundamentalista? Fundamentalista, né? O nome nem o nome eu sei, gente. Bom, basicamente análise gráfica, como eu estava comentando, é aquela análise onde nós vamos analisar justamente o preço de uma ação, movimento de preços que está refletido no gráfico ao longo do tempo. Até porque tem muito ali de comportamento dos players que se repetem, né? Comportamento dos players que se repetem no gráfico, e a gente consegue identificar isso por meio da análise gráfica. Existem alguns padrões que se repetem, então, análise gráfica, a gente basicamente analisa o gráfico de preços de determinado ativo para tomar decisão. E ela é mais indicada para quem vai operar realmente prazos mais curtos, né? Um day trade, um swing trade, como eu também citei, que são aquelas operações mais curtas, ou para você escolher o timing de entrada em uma empresa que, por exemplo, você pode ter escolhido pela análise fundamentalista, que aí é uma análise muito mais específica da empresa, né, dos fundamentos da empresa, ou até mesmo do setor que ela está inserida, ou até mesmo do cenário macroeconômico, interno, externo, e como isso reflete naquelas ações. Então, a análise fundamentalista realmente olha para os fundamentos de uma empresa, economia, para poder dizer quais são as melhores ações ou os melhores setores. Então, eu diria que até, inclusive, a análise fundamentalista, ela vai te dizer o que comprar, e a análise técnica, quando comprar, né, ou quando vender. Então, é muito disso. Análise gráfica e fundamentalista. Inclusive, por muito tempo houve uma certa rixa, né, entre essas análises. Quem é da análise técnica não gosta de quem é da análise fundamentalista, ou vice-versa. Ou principalmente quem é da análise fundamentalista tem um certo preconceito com o gráfico, né? Mas eu diria que a gente consegue usar as duas análises em conjunto e isso funciona muito bem, né? Para que esse preconceito todo, né? Quando a gente pode unir o melhor das duas e utilizar
né, a nosso favor. E fazer funcionar, né? Fazer dinheiro é o que mais importa no fim das contas, né? Então a gente pode usar o melhor de cada uma delas, né? São os operadores acadêmicos, né? Sim. Querem Operadores vencer no grid. acadêmicos, Quem explica não clica. A gente fala. Bom slogan. Quem explica não clica. Breda, tô brincando. Tô brincando. Quem se complica Não, é você, não eu. mas assim, a gente fala, eu concordo totalmente com a Bruna, tem um preconceito muito grande, porque eu entendo, a análise fundamentalista exige uma formação muito grande para você chegar naquele resultado. Mas no fim, vamos supor, o que o cliente quer? Performance. Então, se o cachorro latiu, você está comprando, e o gato miou, você está vendendo, isso deu certo num período estatístico muito grande, parabéns para você, entendeu? Não interessa o quanto você sabe. Nossa, você sabe bastante, você é formado em Harvard, beleza. Você compra, cai. Você vende, sobe. Aquele que a gente chama de pé trocado no mercado. Você fala, cara, não interessa quanto você saiba, você não dá resultado. E o mercado, como eu falei, o mercado ele é muito democrático. Ele tá ali para quem tem gente que não tem conhecimento nenhum, mas tem um perfil pro mercado. Ele tem sabe? Um timing, um feeling. Pra usar cara. vários termos em inglês. Não, é impressionante. Tem gente que é aluna sem CPF, fala, meu Deus do céu, demorei tanto para aprender isso, a pessoa aprende rápido. E tem gente que, principalmente os formados, principalmente aquelas pessoas muito matemáticas, eles geralmente são os piores, porque eles querem uma certeza, e o mercado nunca é uma certeza. E aí pode saber o quanto você quiser, você pode ser formado, você ter pós-doc, você pode ser o que quiser. No fim, você tem que comprar, o mercado tem que subir, e onde você vender, o mercado tem que cair. E numa amostragem grande de operações, você tem que sair positivo. Não, exatamente. Muitas vezes, essas pessoas, elas querem tudo muito complicado. O mais complicado é o que vai dar certo, é o bonito, é o belo. Nem sempre é assim. Muitas vezes, uma técnica mesmo da análise técnica funciona, estatisticamente funciona bem. Ah, mas e o fundamento da empresa, o cenário macro? Não, é só o simples mesmo. Tá funcionando, você tá ganhando dinheiro? Excelente, né? Acho que muitas vezes a gente complica demais o que não precisava ser tão complicado também, né? E engraçado e muito interessante, assim, bacana, que vocês são justamente de áreas que não são áreas financeiras, matemáticas, digamos assim, né? São áreas que não têm a ver aí com isso. Quando você entrou no mercado financeiro, você sentiu que existia ali um acolhimento para você estar vindo por conhecimento autônomo, digamos assim, que você adquiriu, né, ao longo da sua experiência? Ou os seus colegas ali olharam e falaram assim, não, peraí, eu me formei em Harvard e você não? Eu sempre fui muito bem acolhida. Comecei novinha também, mas assim, tive os meus mentores ali quando eu entrei. Inclusive, um deles hoje trabalha ali com o Zé. Torce para um time que eu gosto muito também, mas... Obrigada por não falar o time, obrigada. Mas tive os meus mentores, tive quem me acolheu muito bem. E eu acho que no day trade, no trade do dia a dia ali, não existe muito esse preconceito, né? Porque a galera vem de muitas áreas. Depois, com o tempo, tive, assim, contato com pessoas já mais bem estudadas, que eu sabia que tinha um certo preconceito ali com a análise técnica, mas ao mesmo tempo sempre consegui lidar muito bem, a gente conseguiu sempre chegar num consenso. Então, nesse ponto, eu posso dizer até que eu talvez tenha sido um pouco privilegiada, porque eu fui muito bem acolhida nesse ponto. Mas que existe esse preconceito, existe. Acho que é uma questão muito mais acadêmica, quem tá ali ensinando, quem tá nas grandes faculdades, né, no dia a dia ali, ainda mais pro trading, isso já é mais tranquilo. E acho que indo ainda um pouco nesse lugar assim, a gente brincou, né, eu contei uma história do meu ex-namorado, você contou uma história do seu amigo, que depois virou o seu namorado, né, que foram as pessoas, digamos assim, que a gente acabou tendo algum contato aí com day trade, com o mercado financeiro. Como é que é para você, como mulher, estar operando no mercado? Você tem outras colegas mulheres também? Olha, que trabalham comigo hoje nessa área, não. Dentro da corretora, é claro, tem outras mulheres, né? Hoje eu trabalho dentro da corretora. Como analista, sou só eu. Mas sei que em outras casas tem mulheres, mas realmente são minoria, né? E eu acredito que, assim, pra galera que acompanha, tem os dois lados. Tem os traders que se identificam quando tem uma mulher do outro lado, porque a mulher talvez passe um pouco mais de tranquilidade, né? Eu acho que a mulher tem esse perfil, talvez diferente do homem, de um pouco mais de cautela, ou de tranquilidade, ou de didática, pelo perfil feminino.
Então tem alguns traders que eu vejo que se identificam. Ao passo que eu vejo que tem uma galera que acompanha que já, pá, o que que essa mulher, o que que essa menina tá falando, né? Uhum. Isso acontece, mas eu acho que no dia a dia a gente acaba lidando bem com isso também, né? Uhum. E consegue achar o espaço, né? Exatamente, até porque isso também acontece com analistas homens, né? Nem todo mundo gosta de certo analista, se identifica mais com um ou com o outro. Então pode ser porque é mulher, porque é homem, ou porque tem um perfil X ou perfil Y dentro do mercado, né? Uhum. Mas realmente as mulheres são minoria. Eu acredito até que, acho que desde que eu comecei, quando eu comecei mesmo na área de análises, eu não me lembro de ter nenhuma analista mulher. Eh, mas depois isso foi que as mulheres foram crescendo no mercado também. Acho que esse movimento foi bem bacana, né. Uhum. Hoje já temos mais mulheres no mercado, mas no começo realmente era um pouco mais minoria ainda. Uhum. E Zé, a velha máxima, né? Quem quiser, por acaso, se interessar, não só por day trade, mas assim, pelo mercado financeiro em si, como que você diria que é a porta realmente inicial para a pessoa entrar? Tá, vamos lá. Até fiz a brincadeira aqui do gestor, turma, mas é que eu sigo bastante ele e gosto muito do conhecimento dele. Aí você vai Eu fazer um meia-culpa aí. não, eu cutuquei de propósito. Brincadeira. Mas assim, por que eu comentei sobre isso também, sobre o gestor? Porque há um preconceito muito grande no day trade, tá? Muito com razão. Porque os perdedores são extremamente falantes e os ganhadores são silenciosos. E aí a maioria das coisas que acontece é essa, como a gente falou, essa grande quantidade de picaretas aí que tem, e aí quando você olha, os grandes gestores olham para isso, eles acham isso, eles abominam isso, né, no day trade. Por que eu tô tocando nesse assunto? Porque como começar? Concordo em partes que a melhor maneira de você começar é como os grandes gestores colocam. Começa pelas ações, que tem uma volatilidade menor, tá? Para você entrar na renda variável. Agora, se vamos falar em investimentos, a gente tem que saber que tem renda fixa e renda variável. Se você for muito conservador, falando em investimento, se você for muito conservador, comece pela renda fixa, tá? Que você vai ganhar com certeza na renda fixa, tá? Mas só que toda vez que é um potenciômetro, toda vez que você quer garantia, você perde rentabilidade, tá? Agora, querendo um pouco mais de rentabilidade, agora como começar no mercado financeiro, na renda variável, aí sim, começa pelas ações, é a minha opinião, porque a volatilidade é menor, você está menos alavancado. O que é alavancado? Quando a gente está no mercado de futuros, né, mini índice, mini dólar, a alavancagem é muito grande. A alavancagem basicamente é o poder que você tem de operar sem ter tanto dinheiro. Então, isso gera uma alavancagem do seu dinheiro. E isso é bom e ao mesmo tempo prejudicial. Se você souber utilizar isso, você ganha mais dinheiro com pouco dinheiro, mas se você não souber utilizar isso, você vai perder muito dinheiro, tá? Então, nas ações, esse risco é minorado, porque as ações, elas são menos alavancadas. Então, você, para operar, você tem que ter ali o dinheiro e a oscilação não vai te machucar tanto, tá? Baseado nisso. Então comece pelos papéis, comece a entender as companhias, comece operando as que a gente chama de blue chips, que são as ações que têm mais o maior volume, né, de negócios no dia, são empresas mais sólidas. E aí é isso, porque se você operar também papéis com pouca volume, a volatilidade também aumenta. Uhum. E aí você está exposto ao mesmo tempo com essa volatilidade. E aí vai migrando. Se você tiver um perfil mais agressivo, vem migrando para as operações. Começa com as operações de longo prazo, que é comprar e deixar comprado, muitas vezes no papel. Operações, né, de swing trade, que foi falado, que são operações de médio prazo, que é aquelas operações que você vai abrir, vai fechar em uma semana, vai abrir, vai fechar em 2 semanas. Você vê que esse ativo vai de repente explodir e eu vou comprar aqui, daqui uma semana eu vou vender ali. Beleza. São operações de médio prazo, conhecidas como swing trade. Se você tiver um perfil muito mais agressivo, você fala, não, mas tá ainda pouco dinheiro, né? Eu queria mais. Aí você vem para as operações de curto ou curtíssimo prazo, Uhum. que são, por exemplo, day trade, que é operações que você abre e encerra no mesmo dia. Muitas vezes em segundos ou muitas vezes em horas, né?
Aí você vem para essas operações que aí você vai caminhar para os futuros, que mini índice, mini dólar, os derivativos, tá? Ou opções também você pode fazer. E aí, sim, aí você está exposto a muito a risco. Tende a ganhar muito e pode tender a perder muito. Um supermercado de ativos financeiros aí, dependendo do perfil de cada um, né? Exato. Então entra lá, pega da prateleira o que acha que se comporta melhor ali. E na minha opinião é nessa ordem, sabe? Uhum. Então começa ali e vem descendo, aumentando o poder de rentabilidade e perdendo o poder de garantia. Uhum. Legal. E Bruna, como que você acha que deveria ser assim um day trade que está começando agora, que tem a oportunidade talvez até de estudar alguma coisa específica nisso? O que a pessoa tem que olhar na carreira dela para ela talvez entrar para esse mundo? Olha, eu acho que o primeiro passo é realmente estudar e entender o mercado, né? Entender aquilo que ela vai fazer, conhecer o ativo que ela está operando, define muito bem a sua estratégia, né? Não largar de imediato a sua profissão, a sua faculdade, continue estudando. Acho que é muito importante você ter ingressar no day trade de repente como um plano B, como uma renda extra, né? Mas se você realmente quer isso, também colocar como prioridade, né? Porque assim, eu acredito que a gente só consegue ter disciplina em alguma coisa que a gente coloca como prioridade. Então você pode até começar o ano, por exemplo, com as metas de academia, né, de dieta, mas você só vai conseguir estar no dia a dia ali, indo pra academia, fazendo a sua dieta, se você colocar isso como prioridade para você. Então, se a pessoa quer ser um day trader, que é esse último estágio aí da linha do tempo, né, que vai demandar bastante conhecimento, vai demandar bastante prática, vai demandar estudo, vai demandar muito controle emocional, saber lidar com perda, né. Então você precisa colocar isso como prioridade também, né, além da sua profissão, seu plano A, coloque isso também como uma prioridade para você estudar, para você entender como funciona. E não comece na conta real, né. A gente tem hoje possibilidade de você simular as suas operações, né. Então, vai aprendendo, simule as suas operações, monte um plano, né, de trade ali para você saber qual que vai ser a sua estratégia, gerenciamento de risco, né, que é aquilo que a gente estava falando. Não adianta nada eu acertar 90% das vezes e os 10% comerem todo o capital daqueles 90%. Uhum. É o que a gente fala de ganhar de potinho e perder de balde, né. Então a gente vai ter que controlar tudo isso no dia a dia. Uhum. Então, assim, acho que a pessoa que está começando tem que, claro, ter o plano A dela. Eu diria também que ter ali, antes de migrar para o mercado de vez, se for realmente esse o objetivo, se a pessoa realmente conseguir ali cumprir com as etapas, né, não pule etapas, inclusive não recomendo, que você pule etapa: "Ah, comecei a ganhar dinheiro, vou largar minha profissão, vou largar a faculdade e vou viver de trade", não é bem Uhum. por aí, né. Não pule etapas, coloca como prioridade, estude, mas também, quando você chegar nesse ponto, você tem a sua reserva financeira ali também, né, porque é muito complicado. Se a pessoa só quer viver de mercado, por exemplo, quer ser só um day trader, você já começa o mês para trás, né, porque você tem contas para pagar. Então Uhum. isso também vai ser um peso emocional para você, Uhum. né. Em que momento da sua vida você deseja isso? Você sentar numa cadeira, você e o computador, com tudo que você aprendeu, com a sua bagagem, é você é o cara do espelho, né. Você vai conseguir começar o mês para trás nas suas operações, se você for encarar isso como uma profissão única, Uhum. largar tudo, né. Então, acho que é importante seguir esse não pular nenhuma etapa, né, e ir com calma e colocar como prioridade, dar tempo ao tempo, simula suas operações, monta o seu plano de trade, não encara isso como algo que vai te deixar rico da noite para o dia, apesar de, como a gente falou, né, a gente pode sim ver ali o dinheiro de muitas vezes um mês de salário só, de repente você faz um dia, você fala: Uhum. "Opa, Acho. aqui tem um Tem tem alguma coisa. um potinho de ouro", né. Uhum. Mas a ganância muitas vezes também é uma grande vilã do trader. Uhum. Então tem que considerar tudo isso, e devagar, e disciplina, que eu acredito que é algo que não é para todo mundo, Uhum. e realmente quem não dá certo vai falar mais do que quem dá certo. Eu conheço muito trader que ganha dinheiro e tá quietinho ali. Mas, os que não ganham, que criticam também
estão por aí nas redes sociais falando, né? Então, assim, acho que é algo que dá, você consegue tirar dinheiro do mercado, mas tem que ir com calma, né? Tem que ir passinho por passinho ali, porque o caminho é um pouco árduo, né? Que nem uma pessoa mesmo que começa na academia. Não é da noite pro dia que você vai virar um fisiculturista, um maromba, né? Tem que cumprir as etapas ali, tem que ter a disciplina certinho, senão não vai dar certo. Até você chegar a ser um maromba do day trade. Exato. Gente, muito obrigada. Eu quero encerrar fazendo um quadro que a gente tá fazendo aqui com todos os entrevistados, que é para saber se vocês são Faria Limers ou não. E vocês trabalham com o mercado financeiro, então minhas expectativas estão muito altas. Vocês já andaram de patinete elétrico? Putz, eu já. Já? Olha, eu vou te dizer que eu já andei, mas não foi em São Paulo, foi em Ilhabela. E quase pra nunca mais, porque é uma emoção, né? É uma emoção, eu já ouvi história da galera que se estrebuchou no chão, assim. Foi o teu caso? Não, graças a Deus, mas andei. Andei de patinete. Você tá falando meio envergonhada, assim, andei de patinete. Mas que quando começou isso, onde eu trabalhava era muito perto de casa. E eu tinha que ficar pegando o carro. Mas eu nem era do mercado financeiro, pra você ter noção. Aí eu falei, cara, esse negócio de patinete elétrica. Aí eu pegava o patinete e ia trabalhar, entendeu? Tá, mas não conta porque você não trabalhava no mercado ainda. Tá bom, ok. Vocês sabem a receita do Negroni? Olha... Não, essa é mito. E vocês jogam ou já jogaram beach tênis? Não também. Ah, não sou Faria Limers. Gente, mas muito obrigada, viu, por aceitarem o convite, por toda essa conversa. Vocês pra mim, foram a Alexa dos investimentos, falando tudo aí, já soltando a caixinha aqui. E para você que chegou até aqui, muito obrigada pela audiência. Não esqueça de se inscrever e também de acompanhar todos os episódios do Faria Limers. E vou mandar um abraço pro Luiz, meu ex-namorado. Muito obrigada por ter inspirado esse episódio. Até mais, gente.